Olá, tudo bem? Você já pensou no que te prende, no que te amarra? Você sente que as coisas não estão caminhando para você? Você sente que você está repetindo padrões de comportamento? Então, se você se identificou com essas perguntas iniciais, assiste o vídeo porque eu vou falar sobre o mito da caverna de Platão, né? Eu vou tomar liberdade de ler o texto porque é mais fácil, assim eu sou mais fiel. O mito da caverna, ou alegoria da caverna, é um texto escrito pelo antigo filósofo grego Platão. A história integra o livro sétimo de A República, obra em que o autor debruça-se sobre a vida política ateniense, escrita aproximadamente no século IV a.C. Resumo do mito. Nesse mito, Sócrates pede que Glauco imagine uma situação hipotética em que várias pessoas são mantidas acorrentadas no fundo de uma escura caverna subterrânea. À frente dos prisioneiros havia apenas uma parede, onde eram projetadas sombras de figuras representando seres, animais e outros elementos. Essas projeções eram feitas por outras pessoas, que podem ser denominadas como amos da caverna, com o auxílio de luz de uma fogueira que encontrava-se atrás da população acorrentada. Os amos da caverna elaboraram esse esquema acorrentando as pessoas desde o nascimento, levando-as a acreditar que são livres. Assim, eles os estimulam a trocarem ideias entre si e inclusive a escolherem um líder. Como a única realidade que os prisioneiros conheciam era aquela, eles acreditavam que as sombras exibiam um mundo real, que tudo o que havia para ser explorado no universo eram as projeções. Então, contentavam-se com aquele espetáculo e não tinham outras aspirações. Entretanto, contrariando as expectativas, um dos prisioneiros começa a refletir sobre sua condição e percebe que existe algo de muito errado. Assim, um dia ele consegue se libertar e caminhar pela caverna, percebendo a fogueira, os amos e as silhuetas. Ao olhar a luz da fogueira, seus olhos ficam ofuscados, pois ele nunca tinha visto a luminosidade. Ele caminha, mas com dificuldade chega à saída da caverna, deparando-se com uma luz ainda mais intensa, a luz do sol. O homem liberto, a princípio, sente um enorme desconforto. Não consegue enxergar nada, pois a vida inteira esteve preso e seus olhos não estão acostumados com a luminosidade. Entretanto, aos poucos, desenvolve um olhar capaz de lidar com o mundo exterior. A partir de então, passa a ver a realidade e viver outras experiências que não eram possíveis dentro da caverna escura. Após um tempo, explorando o novo mundo, o homem sente a necessidade de contar aos seus pares o que havia descoberto. Então, no diálogo proposto por Platão, Sócrates diz para Glauco supor o que aconteceria se tal homem retornasse à caverna a fim de abrir os olhos de seus irmãos. Eles chegam à conclusão de que o homem seria rechaçado por muitos dos prisioneiros que não acreditariam nele e o tomariam como louco. Então, entendam qual é a imagem. São homens sentados, acorrentados nos pés e na cabeça. Atrás desses homens tem um muro. Em cima dele, os senhores da caverna, os amos da caverna, passavam com imagens de animais, estátuas, e atrás dessas pessoas passando tinha uma fogueira. Então, o que acontece? A luminosidade da fogueira projetava na parede, a qual os prisioneiros estavam olhando, somente as sombras do que esses amos das cavernas queriam que essas pessoas enxergassem e absorvesse do mundo, né? E aí, passando essa fogueira, existia um caminho que levava à luz do sol e ao mundo real. Muito bem, conseguiram imaginar a cena? Agora, qual é a associação que a gente pode fazer com este aprisionamento? Qual é
a percepção que nós temos quando a gente olha e começa a refletir de como a nossa sociedade nos dita o que deve ser visto e o que não deve ser visto, o que é bom, o que é mal, né? O que nos aprisiona são as nossas crenças que a gente cria quando a gente é muito criança. E a gente passou a enxergar aquilo como uma realidade, tomou uma decisão lá com 5, 6 anos, quando o cérebro não estava nem formado, e a gente passa a acreditar durante toda a vida que aquela é a crença correta, sem ao menos questionar isso. E aí, aonde entra a fogueira e aonde entra a luz do sol? Entra com um despertar da consciência, um despertar através da aquisição de conhecimento, um despertar para olhar para você e para o mundo de uma forma mais livre, sem essas correntes e sem essas amarras. E a única coisa que pode fazer isso é o trabalho de autoconhecimento. A única coisa que pode te libertar dessas correntes e dessas amarras é você trabalhar profundamente para você se conhecer, entender exatamente o que te prende, o que te amarra. Então fica aqui o convite para você. Se você gostou, eu gostaria de ouvir o que é que te prende. Qual é a crença que te amarra? Que forma que você vê o mundo e que você acha que hoje, a partir do momento e de uma nova consciência, parece que passa a não ter tanto sentido. Conta pra mim. Então escreve aí, se você curtiu o vídeo, dá ok. E se inscreve no nosso canal do YouTube, tá bom? Adriana Vico. Um grande beijo, uma ótima semana. Tchau.